Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o planeta Terra, sobre a forma do planeta Terra e sobre os movimentos que o planeta faz. E a consequência disso, né, para a vida humana. Um destaque é que para os meus alunos do Colégio São Lucas, essa matéria já foi dada em sala de aula ainda, antes da gente entrar no isolamento físico-social. E aí, como a gente vai começar a fazer uma revisão de conteúdo, eu preferi gravar ela para vocês poderem assistir com calma. Relembrar. Essa aula tá um pouquinho comprida, porque eu tô falando de um capítulo inteiro nela. Tá? Então, vambora, todo mundo. Primeira ideia, o formato... Desculpa, gente. O formato da Terra. Hoje em dia, tem muita gente que pensa que a Terra é plana. Tem uma ideia aí que está conquistando várias pessoas, que fala que a Terra não é redonda, a Terra é plana. A gente sabe que isso tudo é balela, gente, é mentira, tá? Não acreditem nisso. A Terra é redondinha e linda, como nessa imagem aqui. Agora, eu quero que vocês entendam que isso não é uma ideia nova. Essa ideia é bastante antiga, tá? Essa ideia vem lá do filósofo Tales de Mileto. Foi uma das primeiras ideias sobre o formato da Terra que a sociedade humana conseguiu fazer, né? Mas depois veio esse outro filósofo, Aristóteles, e ele já derrubou a ideia de Tales de Mileto e todo mundo ficou sabendo desde então que a Terra era redonda. Agora tem meia dúzia aí que tá duvidando, tá? Outra coisa interessante da gente falar sobre a Terra é o tamanho dela. A circunferência da Terra, ela tem em torno de 40 mil quilômetros. E, gente, a gente sabe que esse valor é exato porque hoje a gente tem satélites no espaço para medir. Mas desde muito antigamente, um cientista, né, um filósofo também, chamado de Arquimedes, ele já conseguiu calcular o tamanho da Terra e ele chegou muito próximo desse número. Ele não bateu com exatidão não, mas ele chegou muito próximo. E eu quero que vocês... Ah, desculpa, quem fez o cálculo era esse cientista aqui, ó, Aratóstenes, nem sei falar, tá? Não foi o Arquimedes, não, Aratóstenes. Como que esse cara conseguiu calcular o tamanho da Terra? Ele espetou um graveto no solo em uma determinada localização. E aí ele foi para outra cidade vizinha e ele espetou um outro graveto no solo lá na outra cidade, bastante longe, tá? Ele andou vários quilômetros para conseguir fazer isso. E ele anotou, na verdade, a hora que ele botou esse graveto e visualizou o quanto de sombra tinha feito. E ele percebeu a hora que a sombra chegou até aqui, até o segundo graveto. Ele conseguiu, através de cálculos matemáticos, gente, esse cara era genial. Ele conseguiu, através de cálculos matemáticos, pensar, se a sombra levou tanto tempo para chegar daqui a aqui, e aqui tem uma distância de tantos quilômetros, considerando que a sombra vai levar 24 horas para voltar para esse ponto inicial, então ele fez o cálculozinho e descobriu o tamanho da Terra. É, gente, é para deixar a gente de queixo caído mesmo, tá? E você querendo fazer compras no mercado com calculadora, presta atenção. Então vamos entender aqui, como que se tem ideia do tamanho da Terra desde muito antigamente? Calculando a sombra, tá? Calculando o quanto que a sombra espalha em determinado período de tempo. E esse cientista aqui, filósofo também, tá? Arquimedes, ele foi o cara que teve uma noção de que a Terra era grande comparada com a Lua, mas a Terra era pequena comparada com o Sol.
Arquimedes conseguiu criar uma proporção e viu que esses corpos celestes, Lua, Terra e Sol, seguiam essa ordem de tamanho. A Lua é o menorzinho de todos, tá? Agora, por que eu falei que era baboseira, né? A Terra é redonda e ponto e acabou. Que na verdade a gente nem fala redonda, né? O nome certo do nosso planeta é geóide. A Terra é geóide, que ela é arredondada, mas ela é achatada em cima e embaixo, que a gente diz que são nos polos do planeta, polo norte e polo sul. Mas esse achatamento, ele é muito sutil comparado com o tamanho da Terra como um todo. Então, se tu olhar a imagem dela, sim, realmente, você diz que é redonda, porque esse achatamento é muito sutil. Então, não tá errado falar redonda, não. Mas o nome certo é geóide. Então, eu vou mostrar para vocês algumas provas de que a Terra é redonda, tá? Essa primeira imagem aqui, ó. Se a Terra fosse plana, nós não íamos perceber os navios sumirem no horizonte. A gente sempre ia conseguir olhar o que estava à frente. Ia ficar menor, mas a gente ainda ia conseguir ver. Agora, quando a gente encara a Terra como redonda, então a gente consegue entender por que o ponto some, o ponto de observação. Porque está ficando em outro plano. Conseguiram pegar? Então, observando o horizonte, a gente consegue entender que a Terra é redonda. Tá? Observando as estrelas, gente, observando as constelações, a gente também percebe que a Terra é redonda. Presta atenção. Ui, cadê o mouse aqui? Perdi o mouse. Mouse. Achei. Presta atenção. Eu tô aqui, ó, nessa posição olhando o espaço. Repara que eu só consigo ver essa constelação? O meu campo de visão não pega essa? Por que não pega? Porque está em outro nível, está em outra altura, está em outro sentido. Se a Terra fosse plana, gente, a gente ia conseguir ver todas as constelações que tem no planeta. Algumas a gente ia ver mais distante, outras a gente ia ver mais próximo, mas a gente ia conseguir ver todas as constelações. E não é isso que acontece. Nós aqui, na região que nós vivemos, a gente vive no hemisfério sul. Aqui nós conseguimos ver algumas constelações e quem vive no hemisfério norte, quem está aqui, ó, do outro lado, consegue ver outras constelações. Terceira prova de que a Terra é redonda. A Lua. A Lua, gente, a gente sabe que é redonda, porque todo mundo já viu uma lua cheia, redondinha, redondinha. Só que, no entanto, tem fases em que a Lua fica assim, ó, cortadinha, igual um pedaço de melão. Não é que a Lua fica cortada, é que parte da Lua tá com sombra. E repara que essa sombra sempre é uma sombra arredondada. Sempre. Porque essa sombra é a sombra da Terra. A Terra faz sombra na Lua. A luz do Sol está batendo na Lua, só que um pedaço da Terra está encobrindo. Daí a gente só consegue ver parte da Lua. A Lua não emite luz própria, ela só é iluminada pelo Sol. Se a luz está chegando com sombra, a gente só vê parte da Lua. E nunca, meu amigo, você nunca viu uma Lua retinha. A Lua sempre está assim, ó, meia circunferência, tá? Então é uma prova de que a Terra é redonda, pela sombra que ela faz na Lua. E por fim, a gente sabe que a Terra é redonda porque temos satélites no espaço que mandam foto da Terra o tempo todo. O tempo todo a gente está recebendo fotos do nosso planeta e de outros planetas e a gente sabe que a Terra é redonda, assim como muitos corpos celestes no espaço têm tendência a ser arredondados, tá? O Sol é redondo, a Lua é redonda. Isso é uma forma geométrica que é muito comum no espaço. Tem a ver com a força gravitacional, atraindo tudo para o mesmo ponto, para um centro. E, gente, eu deixei um link aqui de um site, esse site mega curioso,
Ele vem falando de outras formas de provar que a Terra não é plana, que a Terra é redonda, arredondada, geóide, tá? Se você tiver interesse, acesse. Acho legal. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o movimento da Terra. E o primeiro movimento que a gente vai falar é o movimento da rotação. Nesse movimento da rotação, gente, a Terra, ela gira em torno do próprio eixo dela. Então, imagina isso aqui, ó. A minha mão é a Terra, tá? A Terra tem um eixo. Imagina que ela... Não é que ela tem tipo um palitinho, não. Isso é só uma forma de falar. Ela tem um lado de cima e um lado de baixo. E essa Terra gira em torno do próprio eixo. Ela dá voltas nela mesma. Isso é a rotação. Tá bom? A Terra gira nesse sentido aqui, ó. Cadê o cursor de novo? Ele sempre some. A Terra vai girando pro lado leste. Eu botei a bússola aqui para você ver. O lado de cá é o leste. Tá? Uma prova de que a Terra faz esse movimento é quando a gente analisa o relógio do Sol. Esse relógio do Sol, você bota um gravetinho, um espeto, alguma coisa, e você vai ver que vai fazer uma sombra. E se você for acompanhando ao longo do dia, você vai ver que essa sombra vai andando, ela vai circulando o graveto que você espetou, o palito. Tá? Então, isso quer dizer que a Terra está girando em torno de si mesmo e está pegando luz do Sol em diferentes posições. Ok? Gente, a rotação, ela leva aproximadamente 24 horas. É muito perto de 24 horas, tá? Daí a gente arredonda e diz que um dia na Terra tem 24 horas. A rotação, ela é o evento que causa os dias e as noites. O lado da Terra que está voltado para o Sol é o lado que está dia. O lado da Terra que está mais afastado do Sol é o lado que está noite. Então percebam aqui, ó, conforme a Terra vai girando nessa região aqui do planeta, tá amanhecendo, porque tá tendo contato com a luz solar aos poucos, tá? E uma coisa, só para derrubar um tabu, a gente fica achando que o Sol tem a ver com o dia e a Lua tem a ver com a noite, né? Mas não é bem assim, tá? Algumas vezes a gente consegue ver a Lua no céu de dia. O dia e a noite tem a ver com a rotação, não tem a ver com o movimento da Lua. Tá certo? Outro movimento importante da Terra é o movimento da translação. E agora, gente, na translação, a gente está falando da Terra girando em torno do Sol. Tá? A Terra gira em torno do Sol e não só a Terra, todos os planetas que acompanham a Terra também fazem esse movimento. Ok? Esse movimento, ele dura 365 dias e algumas horas, 6 horas precisado. E, pessoal, quer dizer, junta aqui, ó, 6 horas de um ano, 6 horas de outro ano, 6 horas do outro ano, 6 horas do outro ano, ó. 2020 sobrou 6 horas, porque a gente comemora Ano Novo a cada 365 dias. Então, em 2020 vai sobrar 6 horas. Em 2019, sobrou 6 horas. Em 2018, sobrou 6 horas. Em 2017, sobrou 6 horas. Essas 6 horas que a gente não comemorou Ano Novo, a gente comemorou meia-noite em ponto. Resumindo, a cada 4 anos, sobra um total de 24 horas de diferença dessa rotação do planeta. Quer dizer, a cada 4 anos, fica faltando um dia para a Terra voltar ao ponto inicial. Daí, o que a gente faz? A gente inclui esse dia no calendário e chama ele de ano bissexto. Esse ano foi um ano bissexto. Nós tivemos o dia 29 de fevereiro. Tá certo? Modelo cosmológico. Pessoal, antigamente, quando as pessoas começavam a imaginar o céu,
como era o céu, o que era o céu, o que era o espaço, o que tem no espaço além da gente. Então, uma das primeiras ideias sobre como era o espaço, um primeiro modelo cosmológico, foi essa ideia aqui, ó, do geocentrismo. Foi uma ideia descrita por esse cientista filósofo chamado de Ptolomeu. Ptolomeu dizia que a Terra estava no centro do universo. Terra é esse ponto azul. Ele já tinha percebido que a Lua girava em torno da Terra. E já se tinha percebido que no céu tinha algumas estrelas, que eram os pontos mais brilhantes, e tinha outros pontos menos brilhantes, que eram outros planetas. Só que a ideia de Ptolomeu é que tanto as estrelas quanto os outros planetas, tudo isso girava em torno da Terra, inclusive o Sol. Tá? Já se tinha ideia que alguma coisa girava, porque acontecia o dia, acontecia a noite, né? A cada 365 dias, um ciclo se repetia, um ciclo de estações do ano. Então, já se tinha ideia desse movimento aqui, o movimento de translação. Só que a ideia de Ptolomeu é de que tudo no universo girava em torno da Terra. Ok? A gente sabe que não é assim. E aí, depois de um tempo, veio esse outro cientista, filósofo, físico chamado Copérnico. E Copérnico percebeu que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas sim a Terra, junto com os outros planetas, que girava em torno do Sol. Esse modelo se chama modelo heliocêntrico ou heliocentrismo, tá? Então, dica para você não esquecer: geo é uma palavra em latim que quer dizer terra. Então, geocentrismo, a terra no centro. Hélio é o gás que compõe o Sol. É o nome do gás que compõe o Sol, tá? Heliocentrismo, o Sol no centro. Foi? Agora, o Copérnico estava certo? Não. Copérnico não estava certo. Ele estava certo em partes. Sim, os planetas giram em torno do Sol e a Terra está junto nesse bonde. A Terra também está girando aqui em torno do Sol, fazendo a translação. Só que o Sol não é o centro do universo, gente. Não existe isso, ó, outras estrelas em volta e o Sol no centro do espaço. Não. O Sol é só mais uma estrela como todas as outras. O nosso universo, gente, é assim, ó, desculpa o trocadilho, mas é uma bagunça organizada. O nosso universo tem várias estrelas, ó, estrela, estrela, estrela. Esses pontos mais brilhosos são estrelas, os menos brilhosos podem ser planetas, podem ser cometas, tá? Então não dá pra gente dar um ponto central. Não existe Sol no centro do universo. Agora, no nosso sistema solar, aí sim, o Sol está no centro com os planetas em volta. Esse caminho, gente, que a Terra faz em torno do Sol, esse trajeto, ele se chama órbita, tá? E a órbita que a Terra e os outros planetas também fazem em torno do Sol, ela não é uma órbita redondinha, é uma órbita elíptica, assim, meio formato de ovo, tá? Meio achatadinha nas pontas, ok? Lembra que eu falei do eixo de rotação? Então, ó, pega a Terra e imagina ela assim, ó, dividida bem no meio. A Terra não fica girando assim no espaço, não. Esse eixo de rotação da Terra, ele tem uma inclinação. A Terra gira assim no espaço, inclinado. E essa inclinação da Terra, gente, é responsável pelas estações do ano. A gente vai falar disso um pouquinho depois. Outra divisão importante da gente saber sobre a Terra é que se a gente dividir ela aqui no meio, ó, essa linha do Equador, a gente divide a Terra em dois hemisférios, tá? Ou dois polos. Polo norte vai ser a parte de cima, polo sul vai ser a parte de baixo. Tá ok?
Então, vamos entender um pouquinho as estações do ano. Olha aqui, nessa imagem... Ui, cadê o cursor? Nós estamos aqui, né? Nesse período, passando do outono para o inverno. Então, repara que o eixo da Terra está no ponto certo, olha, ele está inclinadinho. Quase 24 graus de inclinação. Gente, você consegue ver? Imagina que a minha mão é o Sol, aqui está a Terra. O lápis está representando o eixo da Terra. Esse lado aqui do lápis está de frente para o Sol. É dia. Consegue perceber? Esse lado do lápis está de costas para o Sol. É noite. Tudo bem? Beleza. Mas você consegue perceber que essa parte de cima da Terra está mais próxima do Sol do que essa parte aqui de baixo? Ou seja, o Polo Norte está recebendo mais luz solar do que o Polo Sul. Consegue ver isso? Daí, gente, a gente pode dizer aqui, ó, esse exemplo aqui é o que eu estou tentando mostrar, tá? Em junho, numa determinada região do planeta, tá chegando o inverno, porque essa região do planeta aqui, ó, a parte de baixo, o Polo Sul, tá recebendo menos luz solar do que a parte de cima, que é o Polo Norte. Quando tá chegando o inverno no Polo Sul, tá chegando o verão no Polo Norte. Conseguiu entender? Olha aqui. O Sol, o planeta Terra inclinado. O Sol tá batendo mais nessa parte de cima do que dessa parte de baixo. Daí essa parte de baixo tá entrando no inverno, aproximadamente, essa data não é exata, tá? É aproximada. Aproximadamente 22 de junho é a chegada do inverno para o Polo Sul. E a chegada do verão para o Polo Norte. Difícil? Olha aqui, ó. Agora ao contrário. Percebam que o eixo continua virado para o mesmo lado, tá? A Terra nunca faz isso. Só que agora o Polo Norte está mais afastado do Sol e o Polo Sul está mais próximo do Sol. Daí, pro Sul, está chegando o verão, lá em dezembro, e pro Polo Norte está chegando o inverno. Gente, o inverno e o verão são as estações marcantes. A primavera e o outono são as estações de transição. Beleza? Daí, no inverno e no verão, a gente chama de solstício. Solstício de verão, solstício de inverno. No solstício, gente, vamos ler aqui, ó. O solstício de verão é caracterizado por ter os dias mais longos do que as noites. Os dias são mais longos, quer dizer, dessas 24 horas, a gente vai ter a maior parte delas com luz. No solstício de inverno, as noites são mais longas. Então, o sol vai nascer mais tarde ou o sol vai se pôr mais cedo. A gente vai ter menos horas do dia iluminado. Tá certo? Nessa data aqui, ó. Nessas datas, na verdade. Pode ter pequenas variações nessas datas, tá? Não seja 22 exatamente, mas o solstício pode acontecer entre o dia 21 e o dia 23, tanto de dezembro quanto de junho. Entendemos? Agora, os equinócios, que acontece na primavera e no outono. O equinócio, gente, a parte iluminada do planeta, do dia e a parte sem luz do dia, à noite, eles têm a mesma duração, tá? Como se fosse 12 horas de sol, 12 horas sem sol. É muito parecido o horário do dia com a noite. Foi? Olha essa imagem aqui para a gente tentar entender melhor por que esse eixo determina as estações do ano. Olha o sol. Você consegue ver
que a parte do norte tá recebendo luz solar, só que tá recebendo menos luz solar do que a parte sul. Consegue ver? Ui, fechei aqui. Voltei. Tá recebendo luz solar, mas a parte norte, mas recebe menos luz solar que a parte sul. Daí a gente entende que tá verão no sul e inverno no norte. Conseguiu entender? Então tá bom. Esse eu acho que é o último slide. Pessoal, beijinhos. Tchau, tchau.